dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Camila, de Matemática A, do curso Vai Cair na Prova. Hoje a gente vai dar continuidade à aula 9 da função quadrática, o gráfico e zeros da função, só que os exercícios. Hoje eu não tive nenhuma ideia para trazer para vocês aqui, então vamos só para a aula mesmo. Exercícios resolvidos e comentados. Um certo reservatório contendo 72 metros quadrados de água deve ser drenado para limpeza. Decorrida T horas após o início da drenagem, o volume de água que saiu do reservatório em metros quadrados é dado por volume total é igual a 24T menos 2T ao quadrado. Sabendo que a drenagem teve início às 10 horas, o reservatório estará completamente vazio às... Então, o volume total aqui, que é o VT, é 72 metros quadrados. E essa equação descreve o esvaziamento do reservatório, né? Como quanto ele esvaziaria. Então, se a gente pegar e aplicar aqui, 72, tem que estar tudo na mesma unidade, tá? Então, ele disse que é em metros quadrados, que é essa equação, tem que ser igual a 24T menos 2T ao quadrado. Com essa equação, a gente vai descobrir quanto tempo demora para esvaziar o reservatório. Então, colocando na ordem que a gente conhece, menos 2T ao quadrado mais 24T. O 72 está desse lado, ele passa para o outro lado negativo, né? Menos 72 é igual a zero. Aqui a velha fórmula de Bhaskara. O flango está cantando. Então, a gente pode também fazer o seguinte aqui. Vamos dividir por 2. Porque isso aqui é uma equação. Então, você pode dividir ela inteira por 2. Então, vai ficar... O 2 aqui vai ficar menos t ao quadrado, né? 2 dividido por 2 é 2, é 1. Mais 12t. Menos 36 mais 36 vai dar 12, 36. 36 igual a 0. 0 dividido por 0 é 0. Assim facilita um pouco as contas. Então, vamos lá. X, que na verdade aqui é t, eu vou substituir t é igual a menos b. Quem que é b? B é o termo do coeficiente linear. Esse aqui é o b. Então, menos b, menos 12, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, que é 12 ao quadrado, menos 4 vezes a. A tá valendo quantos? Menos 1. Vezes c. C é o termo independente, menos 36. 36. Divididos por 2 vezes a vale menos 1. Cuidado sempre com essas contas que tem muito negativo misturado que dá problema. Então, vamos aqui. 12 ao quadrado, 144. Agora, quando ficar menos... Vamos pôr aqui menos, com menos 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4 vezes, mais o 4, quer dizer, menos 4 vezes menos o 36 vai ficar um menos, então a gente fica com menos aqui. Quanto que é 36 vezes 4? Vamos lá, 36 vezes 4. 4 vezes 6 vai ser 24. 4 vezes 4, 4 vezes 3, 12, 144. 144, deu essa conta aqui também. 144 menos 144 vai dar 0 aqui. Então, vai ficar menos 12 mais ou menos 0 sobre menos 2 vezes menos 1. 2.
Temos um menos em cima, temos um menos embaixo, dividido vai dar positivo. E 12 dividido por 2 dá 6. Então, o tempo para esvaziar é 6 horas. Agora, vamos ver algumas coisas interessantes nesse gráfico. Se a gente for desenhar o gráfico aqui, que o tempo aqui, e aqui vai ser o volume do reservatório. A gente viu que ele toca, como ele deu zero aqui, ó, ele toca uma vez só. No eixo T, no eixo do tempo. E o que acontece aqui? A gente também sabe que a variável independente é onde toca a letra, o C, na verdade, é onde toca o eixo X. Então, é 72. Menos 72, no caso. Então, é lá embaixo. Menos 72. É lá embaixo onde ele toca o reservatório. Então, ele vai esvaziando e vai enchendo. E ele é negativo ainda. Então, ele tá com cavidade virada, é um triste. Esse 72 tem que ser positivo, na verdade. Então, ele é um triste, porque ele vai fazer uma coisa assim, ó. Só que tocando apenas uma vez peraí, deixa eu apagar aqui. Agora eu entendi. Como é negativo, o coeficiente angular, ele é virado para baixo. É uma concavidade virada para baixo. Então, ele vai começar lá em cima e ele vai descer até atingir aqui embaixo. Quanto tempo vai demorar? Então, ele vai fazer algo assim, ó. Ele vai tocar uma vez só. Porque ele é duplo ainda, ele vai ter que ser... Pelo que eu entendi, ele tem que ser uma coisa assim, mais ou menos. Que daí ele toca aqui embaixo em menos 72. De quanto tempo demora para ele esvaziar aqui os 72 litros? É uma coisa... É para ser esse gráfico, assim. Com cavidade virada para baixo... Menos 72, único ponto, né? Já que x1 é igual a x2, então ele tá só uma vez no eixo aqui, que seria t, né? Mas o importante aqui, 6 horas. 6 horas demora para ele esvaziar. Então, para ele começou, disse que começou às 10 horas. Então, 6 mais 10, 16 horas. Então, ele vai estar vazio às 16 horas. Então, é letra B. Note que VDT é a quantidade de volume de água que saiu do reservatório. Então, para que o reservatório esteja vazio, é necessário que VDT seja 72 metros cúbicos. Sabendo isto, vamos calcular T quando o volume total for 72 metros cúbicos, isto é. Ele dá a fórmula da equação ali, substitui lá e isola para o outro lado para formar a equação. Equações, raiz das equações, encontra lá uma única equação, já que o delta aqui vai dar 0. Daí soma-se as 6 horas com as 10 horas e dá as 6 horas. Alternativa B, é isso mesmo. Eu fiquei meio encasquetado com esse gráfico. Do gráfico... Ele é negativo, sim. Ele tem um coeficiente angular negativo. Então, em vez de ser feliz, ele é um triste. Além de ser um triste, ele encosta uma vez só, já que o delta ele encosta uma vez só aqui no eixo T, que ele colocou X aqui, mas é T, a 6. E aqui no eixo Y, ele vai tocar lá em menos 72. Esse ponto aqui vai ser menos 72. Isso é um gráfico bem bizarro. Porque aqui ele fica negativo, né? Na equação certa. E daí ele vai estar vazio. Ele vai estar vazio aqui nesse ponto. Mas ele estava enchendo, esvaziou. Meio esquisito isso. Muito esquisito isso. Essa é tipo porque... Aqui é volume, né? Então se ele tivesse... vindo aqui, ó, ele tava enchendo.
e para cá ele estaria esvaziando. Sei. Não sei, não faz muito sentido, pelo menos para física isso daí. Como que ele vai estar enchendo em 6 horas e esvaziando ao mesmo tempo? Por isso que eu não tô entendendo. Mas tá, bateu as contas. Construa o gráfico das funções abaixo, indicando as raízes e o termo dependente. Esse aqui é o clássico, né? Nós temos aqui como se fosse x ao quadrado mais bx, o a na frente, né? Mais c. Coisas para observar. A é positivo, então esse aqui é um sorriso, vou dizer aqui embaixo. Então esse aqui é um sorriso. B é onde corta, como o B é zero aqui, né? Porque a gente só tem o x ao quadrado, que o B tá valendo zero, igual o C vale zero. Então, como C é o termo que encosta no Y, onde Y vale zero, eu sei que é aqui. E se ele é um termo que delta vai ser igual a zero, então ele encosta um único ponto. Então, esse é nossa parábola mais clássica, que ela é simétrica ao eixo Y. Simétrica ao eixo Y. Raiz, zero, né? Qual que número, que pensar que x ao quadrado, que números ao quadrado dá zero? Zero. Letra A. A letra B, a gente tem 2x ao quadrado menos 4x mais 3. A gente sabe que vai ser um positivo e ele vai tocar em 3 no y. Então, ele toca em 3 no y. Então, aqui você pode marcar já um 3 no y, no eixo y. E que ele é um positivo, ou seja, ele é um sorriso também, ele não é um triste. Então, a gente vai ter que usar o Bhaskara aqui, né? Porque essa equação é maiorzinha. Então, x vai ser igual a menos b. Menos b vale menos 4. Então, vai ser menos 4. Ah, mas por que colocou menos 4? Porque o menos 4 é b. Não é que menos b é menos 4, não. Menos 4 é b. É inteiro. Mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado. Então, seja, menos 4 ao quadrado menos 4 vezes A vale 2, vezes C, que vale 3. Tudo isso vai ter que ser dividido por 2A. 2A que é 2, né? 2 vezes 2, isso. Vamos lá fazer por partes aqui. Aqui a gente vai ter que menos com menos vai dar 4 aqui. Mais ou menos menos 4 ao quadrado. Menos com menos vai ficar positivo. 4 ao quadrado é 16. Então, aqui vai ficar 16. Aqui tem só um menos, não tem mais nada. Então, vai ficar menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3 vai dar 16, 24. 24? Isso. 24, isso. E aqui a gente encontra um problema, porque 16 menos 24 vai ficar menos 8. Ou seja, o delta inteiro aqui, ele vai dar negativo. Negativo significa que é impossível ter x linha e x duas linhas no mundo dos reais. Então, a única coisa que a gente sabe sobre esta parábola é que ela corta em 3, mas ela não encosta no eixo x. Certo? Agora a letra C, a última parábola que eu vou desenhar aqui no cantinho. Nem sempre você precisa usar a fórmula de Bhaskara, vou dizer aqui em cima como que a gente pode resolver. Então, vai ficar lá, menos 2x ao quadrado mais 18 igual a 0. Eu posso usar a fórmula de Bhaskara? Posso. Só que aqui é desnecessário, porque eu tenho só um x aqui. Não estou com vários termos com x em graus diferentes. Então, eu posso ficar com menos 2x ao quadrado. 18 positivo, passa para o outro lado negativo.
Sempre tem que lembrar, eu quero isolar o x. Do jeito que eu vou fazer não interessa, eu só tenho que isolar o x. Então, vai ficar aqui menos, com menos é desse lado aqui. Então, eu posso multiplicar por menos 1. Vai ficar positivo. Então, aqui no cantinho, eu vou isolar, passar o 2 dividindo lá, vai ficar x ao quadrado igual a 18 divididos por 2. Isso aqui vai dar o nosso amigão 9. Estou sem espaço. 9. Então, o x está ao quadrado. Deixa eu só remover aqui uma parte aqui. Para ter espaço. Então, vamos lá. Nós temos x ao quadrado igual a 9. Como que eu vou fazer isso? Esse x está no expoente, então ele passa como raiz para o outro lado. Então, vai ficar x igual a raiz de 9. Raiz de 9, 3. Então, eu tenho que... aqui vai ficar mais ou menos 3, tá? Porque ele tá aqui ao quadrado, ele passa mais ou menos para o outro lado. Sim, tem isso também. Então, ele vai ficar valendo mais ou menos 3. A raiz aqui é mais ou menos 3. Sempre que você passar uma raiz quadrada para o outro lado, você não pode esquecer disso. Isso é uma coisa muito fácil de esquecer, na verdade. Se você tem lá qualquer coisa ao quadrado, quando você passa a raiz para o outro lado, você vai ter a parte positiva da raiz e a parte negativa da raiz. No caso era 9, então ficou mais ou menos 3. Então, aqui no meu desenho, eu vou ter o menos 3 aqui. E eu vou ter o nosso 3 aqui. Então, ele tem duas raízes. Como ele é negativo aqui, o A, o nosso coeficiente angular, significa que ele é um cara triste, né? Ele tem um saldo bancário negativo. Então, ele é um triste desta maneira aqui. Ah, tá. Só para eu vou desenhar melhor aqui. Então, ele vai ficar lá menos 3. 3 positivo. E ele é um triste. Você lembra que eu falei de uma formulinha para achar o ponto? Um jeito que você podia achar o ponto do meio aqui, qual que era, não sei o que. A gente sabe que a distância de menos 3 até 3, até o meio aqui, no eixo y, vai ser a mesma. Então, a gente sabe que aqui, no meio, vai ser 0. O encontro aqui desse vértice vai ser 0. Ah, mas também dá para olhar pela fórmula, que vai ser 0. Então, ele encontra aqui... 0 não, desculpa. É que ele encontra aqui em cima em 18. 0 é o ponto do meio deles aqui, ó. 0 que é o ponto do meio que você soma lá mais, menos e vê o meio. Onde que tá passando o meio do seu vértice. Mas aqui, o termo independente que é C, ele é 18. Então, 18 é onde ele cruza aqui o eixo Y. Então, esse seria o gráfico. Exercícios obrigatórios 2, VUNESP São Paulo. O gráfico da função quadrática é definida por y igual a x ao quadrado menos mx mais m menos 1, onde m pertence a e tem um único ponto em comum com o eixo das abscissas. Então, o valor de y que essa função associa x igual a 2 é. Então, vamos lá. Como é que é essa função? Se eu for desenhar um gráfico, ela tem que ser uma parábola, né? Porque ela está ao quadrado. Então, vamos aqui. X. Y. Queria achar um jeito de fazer isso mais retinho. E aqui, Y. Ela diz que tem um único ponto em comum no eixo das abscissas. Então, ela vai vir aqui, ela vai tocar uma única vez no ponto. Como x aqui é o quadrado positivo, então o A é um coeficiente angular positivo, então ele é um sorriso. Então, esse é o formato da nossa parábola.
que nós tínhamos de informação? A gente pode conseguir esse ponto aqui através da fórmula de Bhaskara, substituir tudo isso aqui na fórmula de Bhaskara e descobrir quem é M. Ou a gente pode usar uma fórmula que serve para quando tem um único ponto aqui, ou seja, quando x1, x', tanto faz, é igual a x2. Então, aqui x vai ser igual a menos b sobre 2 vezes a. Então, a gente vai usar essa fórmula, que é um pouquinho mais rápida. Vamos lá. 2 é x. Ele diz que x aqui tem que valer 2, né? Então, a gente vai ter aqui 2 igual. Quem é b? B aqui, ele deu como menos m. Então, vai ser menos m. E daqui, ele deu vezes 2 o a. O a aqui é na frente do x ao quadrado, que tem um 1zinho escondido aqui, né, pessoal? Então, vai ficar 1 aqui. Então, vai ficar 2 vezes 1, que vai resultar em 2. Ele tá dividindo e ele passa multiplicando. Então, ele vai ficar aqui. 2 vezes 2 igual a... Tem um menos fora, tem um menos dentro, menos com menos vai dar mais, m. Então, nós temos que m é igual a 4. Ah, mas eu posso resolver isso por fórmula de Bhaskara? Pode. Você vai ter toda aquela fórmula gigantesca, pelo menos você vai ter o x. O a é o que é o a, né? O valor de a, de b e de c ele já dá i. Então, só vai fazer tudo aquilo, vai virar uma fórmula gigantesca para você resolver. Dá para fazer? Dá. Mas é mais fácil usar essa fórmula quando os x forem duplos, né? Duplicado. Uma raiz com duplicidade. E agora a gente substitui na equação original aqui, né? Então, y vai ser igual a... Como é um x ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado menos m vale 4 vezes o x que vale 2 mais o m novamente vale 4 menos 1. Então, y vai ser igual a 2 elevado a 2 vai dar 4. Vai ficar um menos aqui, 4 vezes 2, 8. E aqui, 4 menos 1, 3. Então, mais 3. Aqui, 4 mais 3, 7. 7 menos 8, menos 1. Y vale menos 1. Então, seria a resposta letra B. E aqui ele dá um 0, né? Que os professores sempre falam para chutar 0, 1. Inclusive, tá aqui se errar o sinal. E 2, né? Ele dá todos os números bem parecidos. Essa questão aqui tem que... Bem singela, assim. Tem que acertar certinho. Sempre o que estraga, acaba atrapalhando os alunos, são o sinal de menos. E esquece de pôr o sinal de menos, esquece de multiplicar o sinal de menos, esquece de olhar o sinal de menos. Ou tá multiplicando, divide, soma. Então, preste muita atenção nas equações quando elas têm muito sinal negativo. Faz com calma, no caderninho lá, linha. Eu não consigo fazer aqui, mas vocês façam no caderno tudo certinho, linha por linha. Exercícios obrigatórios. 3. O FPA. Sabendo-se que menos 2 e 3 são raízes da função quadrática, y igual a x ao quadrado menos px mais q, então, a, p mais q é 1, b, p menos q é 7, c, p ao quadrado menos q ao quadrado é igual a 35, d, p ao quadrado é igual a q ao quadrado mais 5, e e, 3p mais q é igual a p ao quadrado menos 1. Para a gente saber isso, a gente precisa descobrir quem que é p e quem que é q. Então, o que a gente tem aqui? A gente vai desenhar o gráfico. X, Y.
a gente tem menos 2, que é uma das raízes. Então, aqui a gente tem, ele corta em menos 2 e ele corta em 3. E a gente sabe que aqui no x ao quadrado, ele é positivo, então ele é um sorrisão. Então, se ele é um sorrisão, ele é com cavidade virada para cima. Certo? O que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar aqui aquela fórmula do ponto mínimo aqui. Qual que era a fórmula? A fórmula do ponto mínimo era x igual a menos b sobre 2 vezes a. Só que x eu vou substituir aqui? É esse x aqui, que eu vou chamar o x do vértice, que é o x de mínimo ali. Como que eu descubro o x de mínimo? Lembre-se que todas as parábolas, elas são simétricas, né? Elas são simétricas, elas têm uma distância igual para os dois lados. Então, não em relação ao eixo y, em relação ao eixo delas mesmo. Então, como elas são simétricas, eu posso fazer o seguinte. Para descobrir qual é o x do vértice, eu posso pegar menos 2 mais 3, dividir por 2, e eu vou ter aqui menos 2 mais 3, vai dar 1. 1 dividido por 2, meio. Então, eu peguei e encontrei aqui qual que seria o eixo de simetria. O eixo de simetria, ele passa em meio para essa parábola. Você pega os dois pontos, como elas são simétricas, ele vai bater bem no meio, ali onde na simetria delas, meio. Então, a gente sabe que nesse ponto de mínimo, a gente tem x valendo meio. Agora, a gente substitui nessa fórmula aqui, que é a fórmula de mínimo, né, que é o de x do vértice, então a gente vai ter, deixa eu pegar o mais escuro aqui, tá. 0,5 meio é igual a menos b. Quem é b? B, se eu for olhar aqui na equação original, ele deu como menos px. Então, menos px divididos por 2 vezes, aqui olhando na equação original, a gente tem um positivo 1 aqui, então 1. Que vai ficar como? 2 vezes 1 vai dar 2, passa multiplicando, meio vezes 2 vai dar 1. Que é igual a menos com menos, mais. Então, a gente já descobre que P vale 1. P é igual a 1. E Q? Como que eu posso descobrir Q? Se a gente for na equação original que ele dá ali, ó, a gente sabe que o y valendo 0, x pode valer uma raiz, tem o valor de P, e a gente descobre Q. Então, vamos lá. Para y valer 0, o x ele tem que ser uma raiz. Então, eu vou escolher uma raiz aqui, por exemplo, 3. Uma das duas raízes, vale as duas, né? Porque dá o mesmo valor. Então, vai ser 3 ao quadrado, de aqui, menos, o p tá valendo 1, menos 1, vezes, qual que é o valor de x? Eu tô usando x3. 3, né? Aqui é para x igual a 3. Eu posso usar o x valendo menos 2, vai ter que dar o mesmo resultado. Mais que 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então, vai ficar 0 igual a 9 menos 1 vezes 3, 3. Mais o quê? O quê? 9 menos 3, 6. Então, a gente vai ter um 6 aqui, que eu vou passar para o outro lado, vai ficar Q igual a menos 6. Com 6 negativo. Então, a gente tem o P igual a 1 e o nosso Q igual a menos 6. Então, aqui vamos ver as opções que temos, né? Vamos apagar aqui para dar uma liberada no espaço e ver as opções que temos aqui de resposta. Primeiro, P mais Q é igual a 1. P vale 1, Q vale menos 6. Então, 1 mais menos 6 vai ficar menos 5. Então, não é essa a resposta.
Não é a resposta aqui. B. B, a gente tem um P valendo 1 menos o Q valendo menos 6. Que vai resultar em um menos com menos mais 7. Bateu, bateu. Então, a resposta correta seria a letra B. Qual mais que tem aqui? A gente tem o P ao quadrado. Menos Q ao quadrado vai dar 35. Não. Provavelmente não. P igual a Q mais 5. Como a gente já achou a resposta aqui, você pode testar o P e o Q nas outras alternativas aqui. É porque o vídeo está muito longo já. Mas é basicamente isso. A resposta correta é a letra B. Obrigado a todos por assistirem essa aula e mandem dúvidas lá no e-mail, comentem e peçam auxílio do professor no sábado. Tá? Então, beleza? Tchau!